Nós iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial e eu irei falar das causas e do início dessa guerra. Para nós entendermos as causas da Segunda Guerra Mundial, nós temos que voltar lá para o final da Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha ela foi obrigada a assinar o Tratado de Versalhes. E esse foi um dos principais motivos para o início da Segunda Guerra Mundial, pois Hitler dizia que o problema da Alemanha era o Tratado de Versalhes. Vários fatores influenciaram para o início dessa guerra, mas o principal deles foi esse Tratado de Versalhes, que foi um acordo de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha ela se sentiu humilhada após assinar esse tratado. Em 20 de agosto de 1939, o governo alemão e o governo soviético eles assinaram um pacto. A Alemanha não atacava a União Soviética e a União Soviética não atacava a Alemanha. Com esse pacto, Hitler ele poderia invadir a Polônia sem ameaça de intervenção da União Soviética. A guerra ela começou em 1939 com a quebra do Tratado de Munique. O exército alemão ele invade a Polônia e dominou a Polônia após 3 semanas. De imediato, a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Formaram-se então os dois grupos, os aliados, que eram formados pela Inglaterra, União Soviética, França e Estados Unidos. Os Estados Unidos ele só entrou na guerra em 1941. E do outro lado, o eixo, que era formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão. A Alemanha tomou a Polônia, a Bélgica, a Noruega, a Dinamarca e a Holanda. Em 1940, a França se rendeu e em seguida foi a vez da Romênia, Grécia e Iugoslávia. A Inglaterra foi bombardeada, porém resistiu. Derrotada na Inglaterra, Hitler voltou-se para o seu grande projeto, conquistar a União Soviética. Ele acreditava que com essa conquista, a Alemanha transformaria num império invencível. Hungria, Bulgária e Romênia se uniram às forças do eixo. Em 1941, o Japão atacou Pearl Harbor e partiu para dominar a Ásia dias depois. Hitler declarava guerra aos Estados Unidos. A Alemanha, aliada do Japão, declarou guerra aos Estados Unidos. Naquele momento, porém, o objetivo mais importante para Hitler era a conquista da União Soviética. Era representado como uma luta contra o comunismo. Hitler declarou que as cidades de Moscou e Leningrado, juntamente com sua população, deveriam ser destruídas. Dessa forma, segundo o ditador, não haveria necessidade de alimentá-los. A Segunda Guerra Mundial tinha em um bloco a Alemanha, a Itália e o Japão, que eram os países do eixo, que por sua vez tinham governos totalitários e queriam expandir seus regimes a outros territórios. Enquanto a Itália e a Alemanha lutavam pelo território europeu, o Japão invadia a Ásia, o mais novo território a entrar na Segunda Guerra Mundial. Com um autoritário imperador, o Império Japonês denominou-se nipônico, e mesmo não entrando na guerra em seu início, manteve seus exércitos e armamentos preparados. O imperador não tinha boas relações com os Estados Unidos. Isoroku Yamamoto, almirante japonês, criou os planos de ataque a Pearl Harbor, que era um ponto importante na estratégia dos Estados Unidos. Com o radar sendo instalado um dia antes, os aviões japoneses chegaram no centro da base facilmente, pois foram confundidos com os aviões estadunidenses que foram abatidos pelos próprios japoneses. Eram 441 aviões japoneses, 29 foram abatidos e 74 foram danificados por fogo antiaéreo. Desses 74, mais de 20 deles aterrissaram e foram considerados irreparáveis. Nas perdas estadunidenses, vários navios encalharam, afundaram, emborcaram e alguns, como no caso do Arizona, explodiram. A explosão do Arizona causou mais de 1.000 mortes. O ataque japonês a Pearl Harbor determinou a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial.
Em 1941, os Estados Unidos declararam guerra ao Japão, e logo em seguida a Alemanha declarou guerra aos Estados Unidos. Mesmo com seus aliados derrotados, o Japão continua a ignorar os termos de Potsdam. Os Estados Unidos lançam bombas atômicas sobre a cidade japonesa de Hiroshima e Nagasaki em agosto. Em 15 de agosto de 1945, o Japão se rende, sendo os documentos de rendição finalmente assinados a bordo do convés do navio de guerra americano USS Missouri em 2 de setembro de 1945, o que pôs fim à guerra. Em 6 de junho de 1944, tropas aliadas desembarcaram na Normândia, parte noroeste da França. Estas tropas foram decisivas para a vitória dos aliados na guerra. A região era dominada pelos alemães na chamada Muralha do Atlântico. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamentos. Os aliados usaram senhas e informações falsas sobre o desembarque para confundir as tropas alemãs. Após duras batalhas, a Operação Overlord, que é assim que foi chamada, funcionou e os aliados venceram. Essa vitória é crucial para o avanço dos aliados rumo à vitória sobre a Alemanha em 1945.